E aí, pessoal, tudo certo? Se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira aventura pelo mundo dos padrões numéricos. A nossa missão aqui vai ser pensar como detetive, sabe? Decifrando códigos que se escondem em listas de números que à primeira vista não parecem fazer sentido nenhum. E a primeira pista, bom, ela já tá vindo aí. Então, vamos começar com um aquecimento bem rápido. Olhem para essa sequência. 2, 4, 6, 8. E aí, qual número vem depois? Se a resposta foi 10, perfeito! O cérebro já entrou no modo de caçar padrões. É exatamente essa habilidade que a gente vai explorar hoje. Para a gente conseguir resolver esses quebra-cabeças, a gente precisa primeiro entender o tal código secreto que está por trás dos números. E claro, esse código tem um nome oficial, que vai ser a nossa primeira grande ferramenta. E tá aí o nome do nosso código: sequência numérica. A definição pode parecer simples, né? Mas ela é super poderosa. É basicamente um conjunto de números organizados por uma regra. E a nossa missão, como bons detetives, é sempre descobrir qual é essa regra. Ok, agora que a gente já sabe o que procurar, vamos montar nosso kit de ferramentas. Todo detetive que se preze precisa conhecer a linguagem e os instrumentos certos para o trabalho, não é mesmo? Olha só que interessante. Cada número numa sequência é o que a gente chama de termo. E para ninguém se perder na investigação, a gente organiza tudo direitinho, tá vendo? Cada termo tem o seu lugar, a sua posição e um nome matemático. O primeiro da fila é o A1, o segundo é o A2 e por aí vai. Essa organização é a chave para a gente conseguir analisar os padrões mais complexos. Essa notação, esse A com um númerozinho embaixo, é só um jeito mais rápido e universal de falar de qualquer termo. Se eu disser A7, todo mundo já sabe que eu estou falando do sétimo número da lista. Bem simples e eficiente. Certo, com as ferramentas na mão, chegou a hora da investigação de verdade. Encontrar a regra é tipo achar a impressão digital do padrão, sabe? É aquela pista única que vai resolver todo o mistério. Vamos começar com um caso clássico. Temos aqui os números 5, 10, 15, 20, 25. O que será que está acontecendo para a gente pular de um termo para o outro? Vou dar um tempinho para pensar. Qual é a operação matemática que se repete aqui? Aquela que leva a gente do 5 para o 10, do 10 para o 15 e assim por diante. Já sacaram? Exatamente. A regra é somar 5. Cada termo é o anterior mais 5. Quando os números estão sempre aumentando assim, a gente chama de sequência crescente. O ponto principal aqui é essa constância, essa soma que nunca muda. Beleza, vamos para o próximo caso. A sequência agora é 30, 25, 20, 15, 10. Notaram que a direção mudou completamente? Poxa, se os números estão diminuindo, faz todo sentido pensar na operação inversa, né? Será que a regra agora envolve subtrair alguma coisa? E é isso mesmo. A regra aqui é subtrair 5 a cada passo. O primeiro termo é 30, o segundo é 30 menos 5 e o padrão continua. Essa é o que a gente chama de sequência decrescente. Simples, lógico e bem elegante. Agora a coisa começa a ficar mais interessante. Deem uma olhada nesta sequência. 2, 4, 8, 16, 32. Os números estão crescendo, mas estão crescendo muito, muito mais rápido do que antes. Somar um número constante parece que não vai funcionar por aqui. E aí, qual é a impressão digital desse padrão? Que tipo de operação matemática faz os números dobrarem a cada passo? A resposta é multiplicação. Cada termo é o anterior multiplicado por 2. E essa é a beleza das sequências, gente. Uma mudança simples na regra, de adição para multiplicação, e de repente a gente tem um padrão com um crescimento totalmente diferente. Muito bem, já dominamos as operações básicas. Agora é hora de subir o nível da nossa investigação e dar uma olhada em padrões um pouco mais complexos, que exigem um olhar mais apurado. Agora, preparem-se para um caso fascinante. Olhem só. 1, 4, 9, 16, 25. A regra aqui não liga um termo com o próximo. Não. A regra liga cada termo com a sua posição na lista. Sacaram? São os quadrados perfeitos. O primeiro termo é 1 ao quadrado. O segundo é 2 ao quadrado. O terceiro, 3 ao quadrado. A regra é a posição, que a gente chama de n elevado ao quadrado. E que tal esse aqui para dar um nó na cabeça? 1, menos 1, 1, menos 1. Parece simples, mas a gente não está somando, nem subtraindo ou multiplicando por nada constante. Qual é a lógica aqui? Esse caso é perfeito para mostrar que nem toda regra é aritmética. Às vezes, o padrão é puramente lógico. Aqui, a regra é só alternar o sinal. De positivo para negativo, de negativo para positivo. É um tipo bem diferente de código para a gente decifrar. Bom, chegou a hora da verdade.
Vamos juntar tudo que a gente aprendeu até agora e fazer um teste rápido para colocar essas novas habilidades de detetive em prática. Preparados? Primeira questão, vamos lá. 7, 14, 21. Quais são os próximos dois termos? Dica: pensem na tabuada. E a resposta é 28 e 35. A regra era simplesmente somar 7 a cada passo. Bom trabalho! Vamos para a próxima. Segundo desafio. Na sequência 2, 4, 6, 8, 10, qual seria o sexto termo? O nosso A6. A resposta correta é 12. Moleza, né? É a sequência dos números pares, onde a regra é sempre somar 2. Vamos para o último desafio. E para fechar com chave de ouro, qual é a regra por trás dos números 100, 90, 80, 70 e por aí vai? A regra, claro, era subtrair 10, uma sequência decrescente bem clássica. Ótimo trabalho de investigação, pessoal. E a gente termina com uma reflexão. Agora que as nossas ferramentas de detetive de números estão afiadas, o convite é para a gente olhar para o mundo de um jeito um pouco diferente. Pensem nas pétalas de uma flor, ou na espiral de uma concha, ou até numa galáxia. Tudo isso segue sequências numéricas. Fica a pergunta: que outros padrões incríveis estão por aí, escondidos bem na nossa frente, só esperando para serem decifrados? A caçada aos padrões, essa tá só começando.